Oi, turma! Mais um episódio por aqui. Dessa vez temos roteiro. Vamos falar sobre série, na verdade, sobre uma minissérie chamada Adolescência, uma série que tá viralizando aqui nas redes sociais. E aí eu queria aproveitar o fato dela estar viralizando e trazer algumas contribuições acadêmicas, reflexões sobre o espectador de cinema, e é que eu tô adaptando a minissérie em si, a falar sobre essas plataformas de streaming também da Netflix. Enfim, quero conversar sobre a série Adolescência. Este episódio sim é um episódio de podcast, porque caso você nunca tenha ouvido nenhum episódio aqui do É Tempo de Morangos, isso aqui não é basicamente um podcast, é meio que áudios longos de WhatsApp, assim, que eu mando pra amigas, a gente vai refletindo, vai falando sobre coisas da vida. E, por acaso, quando a gente tem um tema muito específico, a gente senta, faz roteiro e bate um papo profundo, que é o caso deste episódio, então eu sempre aviso. Agora sim, nós vamos para um lado mais dinâmico, porém acadêmico também, fazendo jus aqui à plataforma de podcast. Pois bem, se arrume porque nós vamos começar já falando sobre o Jacques Rancière, que tem um livro chamado Espectador Emancipado. Eu quero dar algumas noções disso para vocês ao longo dessa análise da minissérie. São 4 capítulos. Foi lançado agora, tá fazendo sucesso e eu acho que fazer essa fusão vai ser um pouco interessante aqui pra gente. Não acho que é segredo, mas eu vou começar a dar a introdução. Nos primeiros 20 minutos da série você já tem o plot completo. Então, eu não gosto de spoiler. Isso não existe aqui, porque a série em si já te dá todo o enredo nos primeiros 20 minutos. Por quê? Vamos lá. Vamos usar o pensamento crítico. Se nos primeiros 20 minutos a série já me entrega todas as informações da história, qual que vai ser o próximo passo para mim enquanto espectadora? A gente tem que começar a fazer esses exercícios de... como é que eu posso chamar isso aqui de uma maneira casual? A gente tem que fazer exercícios de compreensão, de interpretação, vamos dizer assim. Não gosto de usar essa palavra para o caso do entretenimento, porque é assim, existem N tipos de entretenimento, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, mas aqui o que eu queria é que a gente começasse a tentar fazer os botõezinhos funcionarem. Eu vejo algumas discussões na internet e eu fico um pouco preocupada, sobretudo com relação a isso, porque a série não fala sobre nada, porque quem assistiu os primeiros 20 minutos, o primeiro episódio, já sabe de tudo. Se o plot não é a história, então o plot do produto, o que é? É o emocional, é a gente ali dentro. Isso é genial, é uma grande sacada do cinema contemporâneo. Não posso falar cinema contemporâneo porque aqui a gente não está falando de cinema, mas pronto, eu vou usar alguns termos mais popularizados. Pessoal da academia, vocês me perdoem. É que eu não quero que esses episódios acabem sendo coisas maçantes, coisas chatas para pessoas só da minha área aqui das interartes, dos estudos de cultura, de memória e pertencimento. Eu queria que fosse mesmo, assim, eu não quero que seja uma coisa Paul Ricoeur, sabe? Queria que fosse uma coisa popular, tá? A intenção deste episódio é popular. Caso tenha alguém aqui da academia, eu peço, por favor, a sua compreensão. Então, voltando à programação normal, eu vou usar aqui termos mais casuais. Então, vamos lá. O plot da série já é entregue no início pra gente aqui, logo, eu diria assim, na introdução dos episódios, que nada mais é do que nós ficamos sabendo por um plano sequência, já vou entrar no que é o plano sequência e tudo mais, que um menino de 13 anos está sendo levado pela polícia para a delegacia porque supostamente ele cometeu um crime. Então a primeira cena é a polícia arrombando a casa do moleque, destroçando tudo. Eu ali, enquanto espectadora, fiquei observando, assim, nossa, vão levar o pai, vão levar a mãe, vão levar a irmã. Mas não, eles retiram da cama um menino de 13 anos e levam para a delegacia, dizendo, né, aquelas
frases clichês do tipo tudo que você falar pode ser usado contra você e blá blá blá. E aí ele é levado então pra delegacia, aí que eu me toquei que se tratava de uma série em plano de sequência. Veja lá. Eu tava com uma amiga aqui em casa e a gente falou, vamos assistir alguma coisa? Aí nós abrimos o sofá, assim, fizemos uma noite das garotas e comemos bolos, foi uma delícia. E falamos, vamos assistir essa série? Acho que vai ser uma coisa leve. Pá! Quando a gente percebeu, nós estávamos num mundo paralelo, porque não dá pra parar de assistir. Então eu assisti os 4 episódios de uma vez. E isso me deu uma profundidade, uma inquietação, uma resposta emocional vívida, né? A flor da pele mesmo, a tensão do momento. E aí, nos primeiros minutos você fica confusa, você pensa, poxa, não foi ele, poxa, ele vai ser acusado injustamente, poxa, ninguém vai acompanhar esse menino. Você começa a pensar mil coisas, porque você olha, ainda mais eu sou professora, puxa, pegar um aluno meu de 13 anos, eu acho que eu tenho um infarto daquela forma, né, daquele jeito, você já começa, enfim, né? Tenho primos novinhos também, então você fica com o coração na mão. Mas pronto, então esse menino de 13 anos que mora no norte da Inglaterra é supostamente um suspeito de cometer um crime que você não sabe ali nos primeiros 10 minutos o que foi, mas logo em seguida te mostram até o vídeo do crime, mostram ele executando o crime em si. Então você vê aquilo, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ele realmente fez isso. Meu mundo caiu, sabe uma coisa meio Maísa? Então, aí a trama já tá toda montada. Ela vai começar a explorar as consequências desse evento para a família. E as consequências disso também para quem trabalha neste meio. Então, nós temos ali no 3º episódio uma terapeuta. A gente tem assim, a divisão da série. O primeiro episódio é a introdução, né, a execução do crime, o que acontece, como ele é levado para a delegacia, mas a gente não fica sabendo nada dele ou da família dele. Plot, segundo episódio, a gente vai ficar 100% por dentro do que acontece dentro da escola daquele menino. E aí você vê tremendas falhas dos adultos e do social e do plano da internet, de como isso está afetando a vida dos jovens. Nossa, ali, o segundo episódio pra mim, ele só não é o melhor porque o terceiro existe. Porque o terceiro episódio com a terapeuta é sensacional. E, inclusive, essa atriz que faz a terapeuta dele, ela é ótima, ela faz uma outra série chamada Chloe, que também é uma série que vai mostrar os resultados meio que do mundo digital, assim, pra gente, como as aparências enganam, é uma minissérie muito boa, e ela também fez, inclusive, aliás, ela não, Erin Doherty, eu não sei pronunciar, ela fez também aquela série The Crown, eu não assisti The Crown, também não tenho, assim, grandes interesses, eu já estudei muito história da Inglaterra, todos nós, né? Não tem muito de fugir. Mas eu vou assistir The Crown ainda, assim, no momento certo. Pois bem, para também trazer episódios aqui, eu gosto quando o podcast é sobre séries e afins. Já saiu aqui um de Gilmore Girls, um de Sex and the City. Eu não sei se eu já fiz de How I Met Your Mother e Suits. Enfim, gostaria também de fazer sobre séries nacionais e novelas também, enfim, podemos fazer. Mas, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me avisa que daí eu trago mais. Mas pronto. Então, esse terceiro episódio pra mim é o fundamental. Foi ali que eu entendi que tinha alguma coisa errada. E foi ali que eu comecei a entender também, por ver as reações do menino, que aquelas cenas ali realmente acontecem na vida real, porque a série inteira vai começar a basear pra gente, vai começar a mostrar pra gente novos movimentos, não é que são novos, né, mas vertentes do machismo, vertentes do patriarcado. Então vai mostrar pra gente um movimento chamado Red Pill, uma coisa meio incel. Eu acho que o Red Pill ainda
é um termo, já explico aqui pra vocês, mas eu acho que o Red Pill ainda não é o foco principal ali. É mais mostrar pra gente mesmo o machismo ali estrutural de uma maneira dentro do incel, e a gente já vai falar sobre isso também, mas eu tenho uma linearidade aqui. Então, a trama vai explorar as consequências desse menino de 13 anos cometer um crime. Esse crime em específico, eu acho que eu já posso falar aqui também, né? 10 minutos de episódio, é ele ter esfaqueado 7 vezes uma colega de escola. Ou seja, uma menina também de 13 anos. E isso é extremamente difícil de ver. Quando eu vi no primeiro episódio, nos primeiros minutos, eu já pensei, pronto, é uma série policial, é uma série Agatha Christie, mas eu estava errada e ainda bem. Eu acho que a Netflix, ela se beneficia muito das produções em minisséries. Eu não sou uma grande fã das séries da Netflix, mas eu gosto das minisséries no geral, tenho gostado bastante. Pois bem, aí cada episódio vai ser filmado nesse chamado plano sequência, que é uma técnica que consiste em uma tomada contínua. Então não existem cortes no vídeo. Sabe aquela coisa de, o personagem falou isso, daí a câmera corta pra ele, depois corta pro que respondeu, corta pra cima, corta pra baixo? Ou, por exemplo, de manhã ele tava na escola, corta, à noite ele tava em casa. Não existe isso nessa série. A série toda é contínua e isso é extremamente bom pro telespectador nesse caso, né? Veja só a meticulosidade aqui que você tem que ter de direção, né? É uma abordagem que exige uma coordenação mesmo entre todo o elenco da série, a produção, a equipe técnica, a direção. Gente, é dificílimo fazer aquilo pra trazer pra gente, espectador, vamos lembrar do Jacques Rancière, né? Pra trazer pra gente essa sensação de realismo e, sobretudo, nessa série de urgência. Nos primeiros minutos em que o menino é levado para a delegacia, a gente vê o caminho, o trajeto completo dele sendo levado para a delegacia. Então a gente fica dentro do carro com ele, vendo o desespero dele, vendo o que o policial falava, vendo o que o acompanhante falava, de um jeito que você fica agoniada junto com eles, fala assim, meu Deus, que absurdo, não levaram o responsável, o pai, a mãe, alguém. E eu nesse momento tava descendo a boca, né, pedagoga, tava achando um absurdo aquilo ali, a criança! Mas pronto, né, lei é lei, e aí pronto, a gente também é apresentado ao representante legal, a quem cuida dos direitos e da integridade física do menino. Mas até então eu tava na mesma agonia. Quando eu percebi que era plano sequência, eu já comecei a rir, né? A gente já ficou olhando uma pra cara da outra. Tá, isso aqui vai longe, isso aqui vai longe. Porque é assim que a gente se mantém imerso na história, a gente reflete a tensão, a claustrofobia vivenciada pelo personagem. Então, essa escolha é estilística, ela vai reforçar aqui pra gente a intensidade emocional das cenas. Ela vai também, através das cores frias, 100%, né, a fotografia da imagem, né, simbolizar o isolamento, a tristeza, a tensão. Então a gente vai alinhando aqui a nossa visão enquanto espectador, né, do tema central da série com a alienação juvenil, com os conflitos familiares, com o que aqueles meninos vivem dentro daquela escola caótica. Gente, que escolinha mequetrefe! Não tinha uma professora boca firme ali, gente, tudo boca de sacola. Meu, se um aluno meu respira! Mas, olha, é que assim, eu acho que são contextos e vivências diferentes mesmo, né? Porque se tu não fica 100% ligado naqueles meninos, ai, gente, não dá bom mesmo. Eu, inclusive, acho que o maior desafio da docência atualmente é esse, é lidar com a violência, com o bullying, mas também com isso dentro das redes sociais. Porque a gente não tem controle, a gente não vê, né? Não tem como controlar isso, mas dentro da sala de aula é ainda difícil
mapear certos comportamentos, porque justamente eles estão majoritariamente agora na internet. Às vezes nós temos salas silenciosíssimas, mas que se bombardeiam, sabe? Então, dava até para fazer um episódio no podcast sobre essas questões, né, de professores atualmente na internet, porque tem sido um recorte, assim, pelo menos na minha vida enquanto docente, muito recorrente, da gente conseguir captar, né? Vocês perceberam ali na série, em determinado momento do segundo episódio, que o filho do policial, que é o investigador principal, ele vai explicar para o pai, bom, ele sofre bullying, né? O pai também não percebe, é impressionante a irresponsabilidade de aqueles adultos, mas o pai não percebe que o filho sofre bullying dentro da mesma escola, na mesma situação, e o menino vai e conta para o pai que os emojis que a galera usa, que os garotinhos usam nas redes sociais, não são de elogios. O policial achava que a menina que foi assassinada era super gentil com o menino que assassinou ela, que ele fez isso de pura maldade. Mas aí a gente vê que teve também uma certa motivação dela de... Ai, não dá nem pra falar motivação dela. Não, essa frase está completamente errada. Mas o que eu digo aqui é que o fato dela comentar alguns emojis pejorativos, porque pra gente, por exemplo, uma berinjela é só uma berinjela, mas para os jovens, a forma como eles se comunicam através dos emojis é diferente. Por exemplo, eu dou risada com um bonequinho chorando e, sei lá, meus primos que são novos, eles dão risada com uma caveira, tipo, morrendo de rir. Sabe? Eu vi isso esses dias também, eu fiquei, como assim uma caveira morrendo de rir? Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui não é jamais que a menina... Ai, se alguém tirar esse episódio de contexto, eu vou dar uma lapada. Eu vou aí na tua casa te catar. Ai, me irrita isso. O ponto aqui, né, é que a menina, ela comentava coisas negativas pro menino. Isso, não, de forma nenhuma eu tô falando que isso justifica. Ô, Jesus amado. Pronto. Então, o menino, ele vai contar pro pai, né, pro investigador, pro policial, olha, esses emojis não são o que você tá pensando não, gata, você tá antiquado, você parou no tempo, amor. E aí, que a gente vai acompanhando também o significado das coisas, a importância, o tom, é isso que é importante. Não se trata de um bullying como a gente conhece nos anos 2000, não se trata de um bullying mais... Meninas malvadas. Com o advento, com o avanço, a promoção das redes sociais, agora as coisas são diferentes. E aí, pronto, vamos voltar para a questão dos personagens agora. Nesse movimento de circulação de câmera aberta, câmera fechada, que a gente vai tendo esse tom de urgência, de realismo, a câmera vai mostrar o Jamie pra gente e o investigador e o caos que fica na família do menino, porque a irmã fica chorando, a mãe fica sem entender nada, o pai então nem se fala, ele fica assim, ele olha pro filho em diversos momentos assim, e aí que eu acho importante, a câmera fica fixa nos dois, permitindo ali dentro do quadro a transmissão da carga emocional da cena. Percebam, ao longo da série toda, a câmera tá em movimento. Nos momentos principais, assim, momentos em que o tom do drama, do emocional, da força daquilo se fixa, a câmera fixa. É 100% genial essas tomadas, assim, é muito legal. Eu, pelo menos, gosto muito. E aí, também, dentro desse realismo cinematográfico, a gente vai acabar vendo uma forma mais autêntica e sem artifícios, agora, de levar a gente a aprofundar, vamos dizer, eu não sei se essa palavra vai estar certa, mas a aprofundar pra gente as discussões dentro da série para com o mundo atual, contemporâneo, eu digo, pro mundo de hoje. Então, eu vi algumas pessoas no TikTok, sobretudo, que é a minha fonte, TikTok.
Ai, a minha fonte ser TikTok é complicado, né? Mas pronto, aqui é uma coisa informal. Eu vi, sobretudo, as pessoas na internet falando assim, não deu pra entender nada, pulei, só gostei da parte que a terapeuta fala com o menino. Mas, eu diria que existem vários momentos específicos na série que me marcaram muito. O primeiro momento foi quando eu me deparei com o fato de se tratar da exploração desse universo incel. Eu vou chamar também de Red Pill aqui, mas não é 100% Red Pill, né? É incel mesmo. Por quê? Pra gente ver o valor ali daquela menina pra ele, era uma coisa assim... É isso que me pegou. Ele jogou toda a roupa fora, mas ele guardou, né, do assassinato, mas ele guardou o tênis, o Nike, porque o Nike era caro. E de tudo, eu fiquei pensando, né? O Nike tá valendo mais do que a vida daquela menina. A importância que... Você percebe que ali... É que eu não queria dar um spoiler muito grande, mas no terceiro episódio, que é o episódio com a terapeuta, ele vai contar pra gente a real motivação, assim, né? Não o porquê, porque não tem porquê, mas a real motivação de que, pronto, pra ele, o fato daquela menina não querer ficar com ele não era uma possibilidade pra ela. Não existe essa possibilidade. No mundo dele, não existia essa possibilidade. Porque em determinado momento ela fica meio excluída dos populares e aí ele fala assim, bom, então agora você também tá excluída, eu também sou um excluído, eles se achavam excluídos, se achavam feio e etc. Dada as devidas importâncias, é a primeira vez que o Jamie, né, o personagem, atua. E a primeira cena que foi gravada, o primeiro episódio que foi gravado, foi o terceiro. Então... assim, a gente realmente viu agora um grande ator nascer, porque aquilo ali tá impecável. Mas pronto, voltando. Uma coisa que eu fiquei muito chocada, e aí que me lembrou de situações que eu também já vivi. Eu vivi uma situação muito, muito parecida com isso, eu comentei no vlog que vai sair domingo no canal, não vou comentar aqui de novo, mas eu também achava que esse universo, assim, é que no meu caso foi uma coisa mais Red Pill mesmo, mas eu achava que esse universo incel, Red Pill, eram coisas que eu estava vendo distante. Pois bem, 2023 vivi exatamente essa situação. Assim, não existia a possibilidade daquela menina não querer aquele menino. Porque na cabeça dele, ela primeiro, né, é mulher. Então, a escolha dele. A série se trata um pouco disso, né? De mostrar pra gente como funcionam essas mentes. E o funcionamento é isso, assim. Os meninos escolhem as meninas e as meninas, dependendo do grau de popularidade, dependendo do grau de beleza, dependendo disso ou daquilo, elas necessariamente ficam com X e Y. Então, assim, o menino mais popular namora com a mais popular, porque é a regra. Aí o mais ferrado, ele acaba com a mais ferrada e tem toda uma cadeia, tem todo um funcionamento na cabeça dessa galera. E até com a terapeuta, por ser mulher, eu achei estratégico. Aquilo ali, o terceiro episódio é o que eu mais refleti, porque no episódio com a terapeuta, a gente vê direitinho como ele não respeita ela. Não é figura de autoridade, porque ele respeita os homens que ali se propõem como uma figura de autoridade, mas ela, como uma figura de autoridade, ele não respeita, porque é uma mulher. Então, essa terceira tomada, assim, esse terceiro episódio, ele é muito simbólico pra gente entender toda situação. Tem que olhar aquilo ali. Olha, se tivesse como ver em câmera lenta, eu acho que seria o ideal, porque ali você realmente entra na mente do menino, você realmente sente o que aquele menino estava sentindo e vivendo. Eu não acho que a gente tem que tratar desses temas enquanto sociedade, eu não sou psicóloga, tá? E não tenho nenhuma intenção aqui de soar meio psicologia, até porque seria uma psicologia barata, mas eu percebo que a gente, enquanto sociedade,
acaba não observando esses movimentos, né? Eu acho que foi muito importante para mim entrar naquela cabeça ali, dessa forma, porque eu consegui visualizar, eu comecei a falar, tá, ele não é doido não, isso não é doideira não, isso aí, o nome disso é machismo. Tem uma grande diferença, né? Hoje em dia a gente procura, eu pelo menos fiquei procurando aqui, tava com a minha amiga assistindo, né? Fiquei assim, nossa, Carla, ele deve ser border, ele deve ter transtorno de personalidade, ele deve ser isso, ele deve ser aquilo. Não, não é não. O machismo também é uma doença, né? É uma situação ali de ambiguidade com relação à realidade. Enfim, e a série também não é sobre a gente ter pena dele, por isso que não aparece pra gente a prisão, não aparece nada, porque não é uma série sobre isso. É pra gente entender a situação. Enfim, eu acho que também não é uma questão, porque fica claro pra gente que ele cometeu o crime, né? Mas não é uma questão de a gente pensar se ele é culpado ou não. Porém, cai aí nas redes sociais pra vocês verem, tem um monte de gente falando que ele não é culpado não, porque a menina fez tananã, porque ela comentava, porque ela zoava, porque ela ria da cara dele. Isso é extremamente preocupante. Porque a gente volta a ser um pouco das cavernas, né? Olho por olho, dente por dente. A gente esquece que é na infância que dá para se curar o mal, né? Que é, tipo assim, se alguém tivesse visto aquela situação, realmente teria dado para conversar com aquelas crianças, instruir aquelas crianças, educar, gente. A educação, ela funciona de um jeito absurdo. O problema são os olhos atentos, né? Enfim, outra coisa que eu separei aqui pra gente comentar é com relação aos comentários que eu vi. Comentar os comentários é ótimo, né? Eu vi alguns comentários sobre o final da série, não mostrar o juiz, não mostrar as coisas, e a série basicamente acabar ali mostrando a dor da família, né? Que ele queria se ver um menino. Mas, assim, vou explicar isso no plano da ficção, não vou nem falar sobre a minissérie em si. Mas existe um caso recorrente, acho que todo mês isso volta para mim em sala de aula, que é sobre o livro Diário de Anne Frank. Para quem não conhece, Anne Frank foi uma menina judia que ficou escondida na Holanda com a família. Tem um vlog, inclusive, no meu canal, em Amsterdã, entrando no esconderijo da Anne Frank, vendo lá todas as coisas, eu mostro tudo. E pronto, é um livro que na verdade é um diário, né, escrito, é um diário biográfico mesmo. A Anne Frank escreveu durante os 2 anos que ficou escondida dentro de um cubículo, fugindo da Alemanha nazista, né, fugindo de Hitler, fugindo ali do pai, que era judeu, Otto Frank, ser levado ali para os campos de concentração, sobretudo em Auschwitz. E a máxima que acontece comigo, para mim, bom, dentro do universo da literatura, é que a galera critica o final. Ah, não teve um final, não teve uma trama, ela não volta a ver a família. O que acontece com ela? Gente, o negócio é biográfico, né? No caso, falam que a história acaba sem plot, sem enredo. Eu fico um pouco com medo, assim, eu fico meio preocupada quando eu escuto umas coisas assim, porque aquilo não é mentira, gente, aquilo ali é o que aconteceu na vida real. Não é um Harry Potter que o autor vai lá e monta o castelo do jeito que ele quiser, assim, não gostei que o castelo é marrom, o castelo tem que ser rosa. Numa biografia não é assim que funciona. E aqui no caso da minissérie, a história não é sobre o que a gente estava esperando. Porque justamente a gente está tão viciado nesse cinema americano, que sempre tem o plot, aí a gente descobre que quem matou não matou. Essa coisa, essa perpetuação, né, desse enredo pra gente, que aí quando a gente vê uma coisa diferente, a gente acha que é ruim.
E eu fico meio, tipo, tem várias formas de se pensar na vida e várias formas de se tratar uma história. Aqui poderia ter várias e várias formas, mas, gente, a Netflix, os diretores, os produtores, o pessoal ali, né, eles sabem o que eles estão fazendo ali. Não, assim, não é que eles sabem o que eles estão fazendo, mas assim, não era pra ser contado. Dava pra contar de vários pontos de vista, eu concordo. Porém, o ponto de vista escolhido foi aquele. É uma coisa meio que, uma discussão meio que Chaves vendendo suco de tamarindo. Tipo assim, isso aqui é um suco? Eu quero. Do que? De tamarindo? É, de tamarindo. Enfim, eu acho que dava pra gente conversar até mais, sobre mais coisas aqui. Mas pra mim, assim, o principal de todos os acontecimentos foi a cena final do pai beijando o ursinho. Nossa, aquilo ali. Aquilo ali é brabo, hein? E também eu achei muito, muito, muito bem montada no segundo episódio a cena da escola toda do lado de fora, quando toca um alarme, né? A escola toda. Meu, pra eles terem organizado aquela filmagem daquele jeito, eles tiveram que ensaiar muito. Aquilo ali tá supremacia de cinema, tá, assim, muito, muito bem feito. Eu gostei, assim, é difícil que uma produção me encante por completo, fiquei bem encantada. E agora vou parar aqui o episódio e vou assistir, porque eu não queria ser tão influenciada, porque eu sou completamente influenciada pela Isabela Boscov. Se vocês não conhecem o canal da Isabela Boscov no YouTube, por favor, se dê este presente, porque ela analisa bravamente muitos filmes, muitas séries. Bom, ela é especialista nisso, né? Eu não sou apenas uma estudante. Ela é especialista e pronto, eu acho maravilhoso, né? Eu estou com medo de assistir porque eu amei a série. E a maioria das vezes que eu amo uma série dessa forma, minissérie, filme, sei lá, eu entro no canal da Isabela Boscov e aí ela tem argumentos irrefutáveis, né? Aí eu fico, ai meu Deus, eu tenho que melhorar meu repertório cultural. Pois bem, gente, é isso. Um beijinho, assistam a minissérie e vamos continuar conversando por aqui.